Olá, tudo bem? Hoje eu trago o FreeSpire. Essa distro é uma distro dessa empresa, Leanspire. Ela é a empresa patrocinadora do FreeSpire. A diferença entre essa é que o Leanspire é uma versão comercial e o FreeSpire é uma versão livre. Aqui é o link de download da ISO. Você pode clicar aqui, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E se você quiser saber mais a respeito tanto do Leanspire quanto do FreeSpire, eu vou deixar esses dois links aqui da Wikipedia, que fala a respeito dessa empresa que cuida dessas distros, que são duas, o Leanspire e o FreeSpire. Esse Leanspire, ele era antigamente, para você que já tem um bom tempo que conhece o Linux, era aquela distro chamado Windows, que veio para bater de frente com o Windows, dizendo que fazia a mesma coisa, que instalava vários aplicativos, que na realidade eles usavam o Wine. Mas deu muito problema e por isso foi modificado. O Leanspire de Windows passou para Leanspire e aí mais para frente eles teve um problema aí com a Microsoft. Depois a Chandros tomou de conta e mais para frente, agora no final dos 2018, mais ou menos, tá aqui, é que a Leanspire começou a cuidar dessas duas versões, da versão comercial Leanspire e da versão free, que é propriedade da Leanspire, Leanspire Inc. Então, se você quiser saber mais a respeito dessa distro polêmica, principalmente a Leanspire, eu vou deixar esse link na descrição e você leia com atenção. No caso da FreeSpire, não tem problema, porque é uma versão gratuita, não tem nada proprietário, você pode usar facilmente como você estivesse usando o próprio Ubuntu. Vou baixar ela, como eu disse, aqui é o link de download da distro. Você pode clicar aqui, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo também. E hoje eu vou mostrar para vocês como funciona essa distro e qual é o diferencial dela. Tudo bem? Não vou mostrar a instalação da distro porque ela é muito simples de instalar. Você pode fazer o teste, baixa e faça o teste. Eu já deixei instalado para não ficar longo o vídeo. E nos outros vídeos anteriores eu estou sempre mostrando a instalação. Dessa vez, para não ficar muito repetitivo e por ser muito simples, vou mostrar para você já instalado. Beleza? Vamos lá ver como é essa distro. Ok, aqui é o FreeSpire. Eu já vou entrar aqui no terminal para mostrar a você as configurações dessa distro. Você pode ver aqui que o kernel é o LTS do Ubuntu e a versão do sistema operacional é a versão 7.7 do FreeSpire. Essa versão vem com o XFCE e com o gerenciador de ambiente XFWM4. Ok? O sistema é bonito, é funcional, tá? Se você desejar instalar, pode ficar tranquilo que você vai ter um sistema estável. Os aplicativos que a distro traz são os básicos. Você pode ver que ele traz os básicos. Ele vem aqui com suporte a idioma, ele vem com os aplicativos básicos. Proteção de tela, ele vem com o gerenciador de impressoras, ele traz aqui o Synapse como gerenciador de pacotes. E em escritório ele não traz switch, certo? Isso é simples de fazer. Em gráfico ele também
Ele traz vários aplicativos aqui, mas não traz o GIMP. E a internet, ele já traz aqui navegador, o Chrome, por exemplo, já traz aqui, e o Transmission. Multimídia, ele traz aqui o Audacious e o Chasecam, como também o Parole. E em sistema, ele traz aqui o instalador de pacotes GDEB, que facilita muito a sua vida. Aí, se você desejar baixar um arquivo .deb, você já pode clicar para abrir direto com o instalador. E isso é possível. Nós podemos fazer o teste, eu vou mostrar para você. Eu vou baixar aqui o WPS e vou rodar aqui com o GDEB para você ver como é fácil a instalação. Ok, eu baixei um arquivo .deb, no caso é o WPS, e para você ver o quanto ajuda o instalador de pacotes GDEB numa distro Linux, eu vou entrar aqui na pasta que eu baixei. No caso aqui eu venho com o botão direito do mouse e abrir com o GDEB. Ok. Automaticamente ele já vai preparar para instalar o pacote. Olha aí, só clicar em instalar, colocar a senha e o instalador de pacote já está acionado para fazer a instalação. Lembrando que esse sistema, essa distro FreeSpire, também dá suporte a SDEP e a Flatpak. Você só precisa instalar o plugin. E aí, ó, ok, tudo pronto. Posso fechar. E você já pode observar que foi criado aqui na área de trabalho o ícone do WPS. Se você desejar a versão em português, recomendo a você instalar o plugin Flatpak ou o plugin Snap e instalar ele com o comando, no caso do Snap, com o comando Snap, que aí você baixa ele em português. Aqui ele está em inglês, mas está funcionando. Se você não souber como fazer isso, dá uma olhada nos meus vídeos aqui no canal, nas minhas playlists, que eu tenho vários vídeos ensinando a fazer esse serviço, essa instalação. Papéis de parede, ela traz alguns aqui, inclusive esse que eu já coloquei aqui, muito bonito. Mas além desse, você pode observar que tem mais papéis aqui. Certo? É uma distro, como eu disse, igual ao Ubuntu. A diferença aqui é que é o XFCE, mas você faz a mesma coisa, você tem o mesmo suporte que você teria utilizando o Ubuntu. Se você desejar instalar pacote, como eu disse, você pode vir aqui no próprio Synaptic e pesquisar aqui também, se você desejar. Se você não quiser baixar um pacote DEB e fazer instalação por lá, você pode usar aqui também a loja ou usar o próprio terminal. Se você usar o terminal, aqui por exemplo, Firefox, você vai encontrar o Firefox 92 aqui, pronto para ser instalado. Agora, se você também desejar instalar por meio do terminal, você pode entrar no terminal e aqui você pode instalar com esse comando. Você vai instalar também o Firefox. Portanto, não há dificuldade nenhuma para você usar o sistema e para instalar seus aplicativos preferenciais. As distros baseadas no Debian já têm, por padrão, essa facilidade de uso. E isso ajuda muito. Você já pode fechar e aí você já tem aqui a internet mais um navegador disponível. E tá aí. Certo? Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho
Ativando, você fica por dentro, em primeira mão, dos vídeos que eu postar. E eu vou ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Abraço!